patrocinadora em relação à questão do saldamento e as consequências disso. É uma breve exposição, onde ela vai apontar a questão do BD, né, da responsabilidade da patrocinadora em relação à questão do saldamento e as consequências disso. É uma breve exposição, onde ela vai apontar qual é o objeto da nossa ação, e na sequência nós teríamos espaço para perguntas em relação a esse tema. Concluído esse bloco, nós vamos ter uma segunda exposição que trata da incidência da incidência do imposto de renda também em relação aos benefícios do Fundo BD, e teremos também um espaço para a resposta a perguntas que forem levantadas. Tá? Ao final desse conjunto de exposições e respostas, nós aí concluiremos a nossa apresentação, que nós esperamos que seja aí em torno de 1h, né, no máximo 1h30 aqui da nossa live, para ser algo confortável para todo mundo, não só para quem fala, mas para quem acompanha também. Então, eu espero que seja de muito proveito para todos os nossos participantes nessa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A ADCAP tem procurado ser assim, o mais transparente possível nas suas iniciativas e tentando, da melhor maneira possível, né, em todas as suas atividades, responder aos anseios dos seus associados da maneira mais efetiva e mais pronta possível. Então, nós faremos então o primeiro bloco. Eu pediria à doutora Luísa, então, que iniciasse a apresentação, a sua apresentação, claro, né, das suas boas-vindas também, mas a apresentação do primeiro tema, que trata da questão lá do PED. Por favor. Boa noite a todos, boa noite Marinês, Roberval, o pessoal que está nos assistindo. Primeiro eu queria agradecer a recepção aí, quem está nos acompanhando nessa sexta, né? É um tema relevante para nos trazer aqui numa sexta à noite. Eu vou fazer uma apresentação breve, para quem não me conhece, eu sou Luísa Moraes, e o que me habilita estar aqui hoje, né, falando com vocês desses temas. Eu sou graduada em Direito há 15 anos, sou pós-graduada em Processo Civil e Processo Tributário, então, Direito Tributário, o motivo de eu estar aqui falando hoje com vocês de imposto de renda, e sou executiva formada pela Fundação Dom Cabral, o que me dá a competência para entrar nesse universo de fundos de pensão com uma profundidade maior para conseguir aí trazer soluções, né, nessas grandes estruturas de fundos de pensão. Atuo em fundo de pensão durante toda a minha carreira, mas são há 13 anos que eu faço isso para participantes e exclusivamente para participantes. Então, essa jornada começou lá no sistema Telebrás, como bem lembrou o Roberval, e vivi a questão da privatização, o que nos faz ter uma grande sintonia aí com os objetivos da ADCAP nesse enfrentamento aí dos impactos nos fundos de pensão, com saldamentos e essas diferenciações. Então, eu me coloco aqui, hoje os temas são limitados à PED, né, a questão do equacionamento e ao imposto de renda, para que seja efetivo, mas ao final eu vou deixar os canais que tem de comunicação, caso alguém tenha alguma dúvida, pode fazer através tanto da ADCAP quanto desses canais que a gente está aqui também para esclarecer o que a gente puder e colaborar. Vamos ao foco, né, da nossa iniciativa de hoje. Eu queria só confirmar se estão todos vendo aí a apresentação. Acredito que sim. Sim, tranquilo. Então, tá jóia. Hoje eu vou fazer aqui um informativo processual da iniciativa de uma ação que a gente denomina, né, a ADCAP e o escritório, como a ação PED BD Saldado, que é uma ação que está em curso, né? Já tem aí, já é uma iniciativa promovida pela ADCAP e que já está surtindo seus efeitos.
Então, vou tentar esclarecer aqui. A gente tem como objetivo, né, fazer essa comunicação a vocês, associados, mas trazer principalmente quais são os efeitos práticos, quais são os pilares aí dessa ação e como que ela impacta quem que está abraçado nessa causa e pode sofrer essas melhorias, tá? Então, o objetivo dessa causa é o enfrentamento do equacionamento que está em curso. Então, as pessoas, os participantes do Postales BD Saudado têm sofrido retenções no contra-cheque mensalmente de contribuições extraordinárias por conta de um déficit. Esse déficit é um débito que numa balança entre as reservas constituídas por aquele fundo de pensão e os compromissos futuros assumidos por ele, essa conta fecha negativa. Não há saldo suficiente para honrar com todos os compromissos assumidos pelo fundo. Isso acontece quando se repete um resultado negativo por 3 anos consecutivos. Então, o fundo pede esse equacionamento. Esse equacionamento foi aprovado pela Previc e começou a ser cobrado de todos os associados em proporções iguais, né? Então, todos os participantes, né, ativos e assistidos, em proporções iguais ao da patrocinadora, no caso, os Correios. Então, essa causa enfrenta essa cobrança compulsória, essa retenção que tem acontecido com retenção já na fonte aí, né? Antes de receber o benefício, já vem esse desconto. Quem que se beneficia dessa ação? Todos os associados da ADCAP até 1/9/2021, que estejam vinculados ao plano BD Saudado. Todos eles, indistintamente, estão na cobertura dessa ação. Por quê? Porque essa ação a gente enfrenta o equacionamento por 3 frentes distintas, sendo 2 principais e uma secundária. Então, como a gente abriu a discussão em relação a esse valor equacionado, a esse débito, né, essa contribuição extraordinária, a gente conseguiu abarcar todos, desde que seja do plano BD Saudado. Isso inclui participantes ativos e assistidos. A ação está tramitando na 13ª Vara Federal de Brasília, e caso alguém tenha interesse, né, posteriormente, em aderir a essa causa, é necessário que procure a ADCAP, formalize a decisão, porque essa ação, como as outras iniciativas da ADCAP, é uma ação por representatividade. Então, existe uma lista, né, que foi fechada na distribuição daquela ação, e numa formação de uma nova lista, a ADCAP se colocou à disposição para replicar a causa se tiver novas adesões. Tá? Então, seria necessário uma nova propositura, não é só aderir à causa, né? Não tem como fazer isso. Qual que é o nosso objetivo concreto? Essa ação visa cessar o desconto da parcela da contribuição extraordinária no contra-cheque mensal. Então, esse é o objetivo principal da demanda. Então, o pedido da ação, ele passa por interromper esse desconto. Então, a gente faz isso por responsabilizar exclusivamente os Correios. Então, a gente discute a causa desse débito e entra nessas questões mais profundas, né, da motivação, do que aconteceu no fundo, das intervenções, das investigações. A gente passa por esse cenário, mas a gente passa por esse cenário porque existem motivos técnicos em termos de previdência privada complementar, né, que motivam também a exclusão e responsabilizam o Correios. A gente passa lá pela RTSA, comunica,
né? Aquela dívida que não está aqui, está compondo débito. Então, a gente passa pela causa do débito e a gente passa por essa responsabilidade de dividir isso com os Correios para o saldamento de um plano. Então, o plano BD Saudado, ele não é só um plano, ele é um plano que foi saldado. Ter saldado significa constituiu reserva suficiente, existia reserva ou se comprometeu a formação da reserva para que encerrasse o plano ali, nascesse obrigações de pagar valores fixados em real. Então, assim, muda as relações, muda as obrigações, e isso está sendo desconsiderado na cobrança desse equacionamento. Então, a gente soma argumentos normativos, legislativos e regulatórios para chegar a essa composição com esse objetivo de alcançar a cessação aí do desconto das parcelas de contribuição. Ao final da causa, a gente pede também que os valores já pagos sejam devolvidos aos participantes com juros e correção, né? Foi retido indevidamente, que seja devolvido aí aos associados. Essa causa tem uma peculiaridade, que ela tem um pedido liminar, porque ela tem um amparo muito forte para não incidência dessas retenções para 2 grupos específicos, que são os participantes ativos e os participantes assistidos com abono. O que significa esse abono? Quando fez o cálculo do benefício, você acredita o benefício mais um abono. Esse abono é concedido a quem tinha mais de 30 anos de contribuições para o INSS na data em que solicitou o benefício no Postales. Isso muda porque existe uma mudança regulamentar para esse grupo. Então, o pedido liminar, ele se fortalece para esse grupo. Então, é importante fazer essa distinção, porque você tem 3 grupos nesse processo: participante ativo, participante assistido com abono e participante assistido sem abono. O pedido liminar pode ser que abarque os 3 grupos, porque ele tem 2 pilares centrais. Mas existe uma possibilidade de ser concedida liminar para 2 grupos apenas, que é o ativo e o assistido com abono. Então, é importante a gente fazer essa distinção aqui com muita transparência, porque não é um pedido direcionado a um determinado grupo, é uma previsão regulamentar que possibilitou duplicar o pedido para esses dois status, né, de participante. Então, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça para todo mundo, pode ser que aconteça só para esses 2 grupos e pode ser que não aconteça. Mas é importante a gente, né, nesse propósito de transparência, tanto da ADCAP quanto do escritório, que a gente deixe essa distinção desde o início, porque lá na frente, se caso aconteça alguma diferenciação, todos estão a par dessa possibilidade desde o início. A ação está em curso, ela está em curso na 13ª vara, como eu disse, e no último dia 11, terça-feira agora, dessa semana, a gente teve um despacho, né, que é uma reunião. O despacho é quando você consegue marcar um horário com o juiz, com seus assessores, para conversar sobre essa causa. E a gente conversou com a juíza, foi muito receptiva, percebeu as diferenças ali, e a nossa questão, nosso objetivo ali era, além de trazer as motivações jurídicas e as especialidades dessa causa, que distingue ela até de outras demandas propostas pelo próprio escritório, né, em relação ao equacionamento, pelas características de saldamento que aconteceram no Postales, que são muito favoráveis aos participantes, a gente trouxe também a realidade, né, de vocês, associados, representados ali, através de números mesmo, né? Qual é o impacto, como que é sofrer essa retenção na fonte, a impossibilidade de reação diante dela.
todas essas causas aí, nessas motivações jurídicas que eu já tratei, e o número de pessoas. A coletividade, ela sempre traz uma expressão maior, imprime um grau de urgência. Nós conseguimos alcançar esse objetivo e no mesmo dia, Correios e Ministério Público foram intimados a se manifestarem sobre os pedidos de liminar em 72 horas. O prazo encerrou hoje. Nós tivemos acesso a essas respostas hoje ainda ao longo do dia e o Ministério Público afastou sua competência, né? Não era caso de atuação do Ministério Público naquele momento, por ser uma causa privada, né? Um direito privado, mas pediu para ser acionado em momento futuro e os Correios apresentou sua manifestação e documento sobre o tema. Nada que fosse inovador ou que a gente achasse que comprometesse o tema, apenas repetem as condições de paridade e se valem aí da condição de ser, né, uma empresa pública e movem ali legislações protetivas do Estado que não cabem nesse caso. Nada que nos intimidasse ou que achasse que comprometeu. Nos próximos 15 dias, né, como próximos passos, a gente espera a decisão sobre essa medida liminar. Estamos atuando, né, tanto o escritório quanto a DICAP, trabalhando nesse acesso que a gente tem a essas pessoas e debatendo o tema com profundidade, mas para fazer isso da maneira mais célere, positiva, mas segura. Então, o mais importante é que qualquer decisão que seja tomada hoje pelo judiciário, ela esteja calçada em argumentos sólidos e que haja, de fato, um convencimento que vai manter essa decisão por um tempo longo até o julgamento definitivo da causa. Porque esse a gente entende que é o maior, né, seria o maior prejuízo. Agora, não existe pedido contra o Postalis. Isso eu quero deixar muito claro. Tanto o pedido liminar quanto o pedido principal da causa, eles são direcionados à responsabilidade, seja legal, seja regulamentar, dos Correios. Então, o fundo é 100% preservado, porque a gente trabalha com a premissa de que o fundo pertence aos participantes. Então, não pagar o equacionamento, ele gera um problema maior do que o problema existente hoje. Então, se deferido a liminar ou se deferido o mérito dessa demanda, que é o que a gente acredita, para que os Correios assumam integralmente a responsabilidade pela recomposição dessa reserva para garantir os pagamentos futuros e não que deixe de ser pago. Então, não há qualquer ação contra, qualquer pedido, qualquer movimentação contra o Postalis. Então, isso para a gente sólido, tá? Após esses prazos, nós teremos o recesso, né, do Poder Judiciário aí por um mês, e na sequência a gente espera ainda para o primeiro semestre de 2022 a apresentação da defesa dos Correios e a definição de provas. A Justiça vai definir se provas documentais são suficientes ou se será necessário provas periciais. Somente depois da definição dessas provas que será possível a gente tratar as expectativas ao longo desse processo, porque uma prova é de maior complexidade, maior tempo, maior envolvimento e outras provas são mais práticas. Nós trabalhamos com a hipótese de que as provas documentais e a legislação para essa tese são suficientes. Acreditamos que esse seja o caminho, mas temos que aguardar as definições. Até lá, pode ter novidades, pode ter alguma mudança, e aí a DICAP, como, né, de costume, fará, a gente, né, nessa relação estreita aí de parceria, a gente faz os comunicados
e mantém aí todos vocês informados dos acompanhamentos, né? A qualquer momento também a gente está à disposição para responder e prestar aí relatórios constantes sobre o que está acontecendo. As expectativas são as melhores que a gente tem. A tese é muito sólida, ela foi construída com muita segurança e a própria movimentação, né, de urgência, a própria movimentação, né, de urgência que foi imprimida aí ao processo desde o despacho terça-feira e o quanto ele movimentou e gerou resposta ao longo de uma semana já é para a gente um sinalizador de que está tudo no caminho certo e de que foi construído aí a quatro mãos um caminho promissor, tá? Então a gente tem boas expectativas com o resultado da demanda, mas temos que aguardar aí os próximos passos. Me coloco à disposição para responder as questões. Não ficaram tão claras.